a maioria dos turistas brasileiros que vão a Israel são bolsominions, mas a maioria esmagadora. Pois bem, agora você imagina que esses bolsominions estavam no avião todos felizes, no avião da Força Aérea Brasileira, finalmente aliviados porque o governo levou ajuda a eles. E aí, o que começou a viralizar ontem nas redes sociais, foi uma coisa genial aí, foi o seguinte: as pessoas começaram a lembrar, e eu cheguei a lembrar aqui num vídeo também, uma atitude do Bolsonaro, que é essa aqui, ó. Bolsonaro diz que não traz brasileiros da China porque custa caro e a lei de quarentena. Quando brasileiros estavam em Wuhan, logo que começou a pandemia do coronavírus, lá teve, ainda não tinha lockdown no mundo inteiro, não tinha casos em outros lugares do mundo, mas lá na China estava em lockdown, estava uma loucura, ninguém sabia o que era aquilo, e tinha 40 brasileiros que estavam na cidade de Wuhan. Eles imploraram para o Bolsonaro mandar um avião da Força Aérea Brasileira para eles poderem ir para o Brasil em segurança. E a única chance deles saírem de lá seria essa, porque o governo chinês estava em quarentena e só estava aceitando saírem pessoas que chegavam de missões dos seus países. Ou seja, não tinha como essas pessoas comprarem um voo para fora. Diferente de Israel hoje. Israel hoje tem voos normais, tem voos saindo de Tel Aviv, de Jerusalém, é só ir em qualquer site aí, Flight Scanner, Flight Radar, que são sites aí que você pode acompanhar voos em tempo real, você vai ver inúmeros voos saindo de Israel. É difícil porque todo mundo lá está querendo sair do país. Imagina os turistas todos querendo sair no mesmo dia, as pessoas que estão com medo também querendo sair, então é difícil conseguir voo. Mas não é que não tem, não. Existem os voos, deve estar caríssimo, muito difícil conseguir, mas tem um aeroporto funcionando, diferente da China. O Bolsonaro não enviou ajuda para o pessoal, que a única chance deles era isso. Em Israel ainda tem como você fugir, sair para o Líbano, sair para o Egito, por terra, tudo mais. Lá não tinha, e o Bolsonaro se recusou. Pegou mal, uma semana depois o Bolsonaro levou um voo, demorou uma semana para organizar um avião da FAB. Lembremos também, teve a vez em que as pessoas estavam ali morrendo com falta de oxigênio em Manaus. Manaus é uma cidade onde o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. O Bolsonaro simplesmente recusou-se a ajudar essas pessoas e demorou 10 dias para chegarem aviões da Força Aérea Brasileira de qualquer lugar do Brasil em Manaus. Não estamos nem falando de um lugar que, nossa, aeroporto fechado, guerra. Não! Sem guerra, sem nada. Demorou 10 dias para chegar. Chegou antes o oxigênio da Venezuela por caminhões do que o oxigênio do Brasil por aviões. Pois bem, e aí eis que muda o governo, e você tem o Lula de esquerda, você tem o bolsominions raivosos ali. A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria ali. E o Lula, em momento algum, fez politicagem, em momento algum começou a pregar ideologia, em momento algum falou, não, eles estão em guerra, não tem voo, tá difícil, ou disse, como disse o Bolsonaro, é muito caro, ou falou, esse pessoal aí, quem mandou tá lá em Israel também. Não. O Lula simplesmente foi lá e mandou os aviões da Força Aérea Brasileira e pronto. E você vê que não teve nenhuma... Aí a única parte que talvez falha, não teve uma promoção, mega promoção assim do governo. Ó, nós resgatamos, a gente fazer o bem sem olhar para quem. Só falta uma mega promoção aí para mostrar, né? Mas os bolsominions chegaram. E alguns não são bolsominions, outros são, uns são muito, uns são poucos. E as pessoas que chegaram começaram a dar entrevista. E aí... todo mundo agradecendo ao governo federal. Agora você imagina a inveja do Bolsonaro, porque o que está viralizando nas redes é que o Bolsonaro não ajudou os próprios brasileiros em Manaus, no Brasil, em território nacional, não ajudou os brasileiros lá na China, porque afinal estavam num país comunista, esse pessoal deve ser aí petista, deve ter passado isso na cabeça dele, sem base alguma, mas... o Lula, quando é ali no país onde todo bolsominion raiz tem uma bandeirinha de Israel no nickname, ou ali no nome que coloca na rede social, todo bolsominion raiz publica coisinha de Israel, todo bolsominion raiz, você vai num Uber, num táxi, ele tem uma bandeirinha de Israel, ou tem em algum lugar da casa dele uma bandeirinha de Israel, mesmo sendo evangélico. E aí, justo nesse país acontece isso aí, e o Lula vai lá e, aqui, primeiro, aqui são os brasileiros que estão no segundo avião. Já tem um segundo avião que vai chegar agora, hoje à noite, ao Brasil. Então já mandaram um e já estão mandando outro avião aí lotado, o governo brasileiro. Tá. E aqui, os primeiros brasileiros chegando, desembarcando no Brasil. Não tem muito som esse vídeo, mas você vê que
não teve nhenhenhen, não teve nada, não teve nem vídeo do Lula aparecendo para se gabar, nada. Não teve aquela politicagem que faz o Bolsonaro. E é engraçado, né? Quando o Bolsonaro fazia politicagem com absolutamente tudo, a imprensa não falava nada. O Lula não faz politicagem com absolutamente tudo e a imprensa não dá os louros pro Lula. Trata como uma coisa mais normal do mundo. Você não vê na imprensa, é que tá viralizando nas redes sociais, mas você não vê a imprensa fazendo ali o diferencial, né? Olha, a gente tava num governo aí, por 4 anos, que podia acontecer o escambau. Se não fossem bolsominions ali envolvidos para ele salvar, eles deixavam morrer. E até quando eram bolsominions como em Manaus, eles deixavam morrer. E dane-se. O importante era o Bolsonaro continuar roubando o dinheiro público, continuar lá nos bastidores tentando dar golpe de Estado, continuar torrando o dinheiro do cartão corporativo. E as pessoas que morram. E agora você tem um governo que, olha, não interessa a quem é fazer o bem sem olhar a quem e vamos resgatar os brasileiros e pronto. E tá tentando resgatar os brasileiros que estão em Gaza, que estão numa situação infinitamente pior do que esses que estavam em Israel. Um dos brasileiros da entrevista, olha só, vamos lá. Estou vindo com uma caravana, meu nome é Valdir, estou vindo com uma caravana, estamos no norte, quando começou, e tudo foi muito rápido, muito assustador, mas na segunda-feira nosso coração já foi consolado quando a gente recebeu a notícia de que a FAB estaria lá para poder nos resgatar. Foi um resgate maravilhoso, tudo seguro, tudo para a glória de Deus. Quando aconteceu, estávamos na Galileia, estávamos próximo do Líbano, e essa foi a nossa maior preocupação, porque a gente tinha medo que pudesse acontecer algo. Então a gente teve que passar um dia viajando muito isso, muito preocupado, porque nós íamos passar por alguns lugares, e aí ficamos em Jerusalém, e aí nós passamos por esse momento terrível, mas graças a Deus chegamos à nossa nação. Meu nome é Valdir. Tá aqui. O Valdir é pastor evangélico, de Minas Gerais. Então ele estava numa caravana evangélica. Então quem está numa caravana evangélica lá em Israel, bom, boa parte dos evangélicos gostam de Israel porque acredito ali que tem passagens da Bíblia que dizem que prevêem que o Estado de Israel aconteceria, e isso é uma prova de que tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Isso eu acredito nas igrejas evangélicas, principalmente nas neopentecostais. Inclusive, você vê o Bolsonaro foi para Israel para se batizar, aquele pastor lá, tinha um pastor que ficou famoso, né, pastor Everaldo, né? Também foi para lá, o Malafaia já foi para Israel toda hora, tem inúmeras caravanas do Malafaia que vão para Israel, então eles fazem isso. E aí, eles estavam lá, obviamente, evangélicos que não são bolsonaristas também vão, mas a esmagadora maioria é de bolsominions. Aí ele falou, nosso coração foi aliviado porque o governo federal já avisou que já tinha avião pra gente. Diferente dos brasileiros que estavam na China lá na pandemia, que não tiveram o coração aliviado por vários dias, que o Bolsonaro ficou falando que era caro, que não ia, que não podia. Quando a imprensa começou a bater forte nele, ele viu que até entre os bolsominions pegou mal, e em 2 dias o Bolsonaro, opa, tem avião já. Aí, demorou uns 2 dias para pegar mal, depois mais 2 dias ele falou, já tem avião. Aí negociou com a China, rapidinho, conseguiu trazer os brasileiros, faltava vontade. Ia deixar lá, se fosse para morrer, não sabia o que era, né? Mas se fosse para morrer, ia deixar lá para morrerem. Essa era a vontade do Bolsonaro. Enquanto isso, os bolsonaristas estão politizando aí tudo como pode. Eduardo Bolsonaro foi no Congresso Nacional para mostrar um vídeo que não tem confirmação se é real ou não, se é de agora ou não, que seria de uma judia, uma israelense sendo torturada pelo Hamas, sendo queimada viva. Tá, aí alguns deputados começaram a falar, peraí, o Congresso Nacional vai virar o que agora? Guerra de vídeos? Guerra de videozinho? Todo deputado que recebeu um vídeo comovente na internet vai começar a mostrar no Congresso Nacional? Porque se os deputados começarem a mostrar os vídeos, o que o exército israelense, não estou falando aí de um grupo terrorista ou coisa do tipo, não, o exército israelense, que é o maior grupo terrorista aí do mundo, você vê que está torturando aí 2 milhões de pessoas faz séculos, décadas, o exército israelense torturando e matando. Põe um vídeo de janeiro, põe um de fevereiro, vai dar vários, viu? Se você pegar os vídeos de janeiro, você vai ter mais de 100 vídeos. Escolhe um só. E põe lá. Põe um vídeo de fevereiro, de pai com a filha assim, bebê no colo, que morreu em um bombardeio de Israel lá na Palestina.
põe vídeo de mães chorando que os filhos morreram em bombardeio lá na Palestina, só pessoas inocentes, só civis, viu? Põe vídeo da final do campeonato de futebol lá na Palestina, dos israelenses bombardeando, aí bomba de efeito moral, atirando com bala de verdade nas pessoas e nos jogadores para mostrar para os palestinos: vocês não têm direito nem de comemorar um esporte, nem de ver um jogo de futebol. Na final do seu campeonato a gente vai estragar tudo. Todo mundo feliz? Não. E olha que é futebol, hein? Metade das pessoas vão embora do estádio tristes, mas não. Vocês não têm nem o direito de sofrer porque o seu time perdeu. Nem esse direito vocês têm, palestinos. A gente vai acabar com a final do seu campeonato. Março, do que aconteceu em abril, aí a Câmara dos Deputados vai virar um lugar de videozinho. Aliás, é uma coisa que eu comecei a pensar. Olha só, quando você começa a torturar muita gente, as pessoas não entendem isso e os bolsonaristas aproveitam isso. Principalmente as pessoas mais despolitizadas, que não tendem a problematizar as coisas. Você vê pessoas que exploram pessoas. Às vezes até um patrão que explora uma empregada doméstica, um patrão que explora o funcionário, tudo mais. E você vê isso em níveis, desde alguém que explora um pouquinho até gente que escraviza outras pessoas. Tem aí inúmeros bolsonaristas que têm trabalho escravo em casa. E aí você vê que quando a pessoa que é escravizada, que é ali torturada, se ela tiver a chance, por quanto mais tempo ela for ali escravizada, maior a possibilidade de, quando a pessoa essa ter a chance, ela não apenas tentar fugir, mas ela tentar matar quem fez aquilo com ela, e até com requintes de crueldade. Se você pegar 10 pessoas que fazem isso com outras 10, a chance de nesse grupo de 10 pessoas que está sendo ali torturado por anos e anos, de criar um grupo ali de 2 ou 3 ou 5 que também queiram uma vingança contra as outras é cada vez maior. Do mesmo jeito que você tem pessoas que exploram pessoas, você tem países que exploram e escravizam outros países. E aí, desde a pior maneira possível até maneiras aí que a população nem perceba. No caso da Palestina, eles estão sendo torturados por Israel. Então, obviamente, algumas pessoas mais radicais vão criar grupos, vão tentar se defender militarmente. Eu tenho certeza que a família Bolsonaro, que num país pacificado como o Brasil, que é um país onde você não tem aí, tem hoje, violência religiosa, eu tenho certeza que nesse país pacificado, a família Bolsonaro já faz as pessoas se radicalizarem, já prega a violência religiosa. A gente teve na eleição passada, dentro de igreja, eu mostrei aqui no Plantão Brasil o vídeo, mostrei fotos, um bolsominion que deu um tiro num petista dentro de uma igreja evangélica, porque brigaram por política, porque o pastor só falava bem do Bolsonaro e não falava mais de Jesus. O pastor continuou pregando pró-Bolsonaro, o petista sentado no chão assim, chegou a ambulância e o pastor continuou falando do Bolsonaro e dane-se se teve tiroteio na igreja. Agora imagina essa família Bolsonaro se eles fossem palestinos. Imagina se a família Bolsonaro nascesse na Palestina, o tanto de violência que eles iam pregar. O bolsonarismo seria o Hamas da Palestina. Eles já são radicais no Brasil, eles já pegam armas para o cidadão se proteger no Brasil, onde eles não têm ali rivais armados contra eles. Agora você imagina se eles nascessem num país em que você tem um exército, a força do Estado, não do seu país, mas de outro país, te torturando, te matando, bombardeando, acabando até com a final do futebol, bombardeando, aí cai imagina o Eduardo Bolsonaro nasce na Palestina, e aí as filhinhas dele, a esposa dele estão em casa, ele foi trabalhar, cai uma bomba e explode o prédio dele, que é o que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, abril, na Palestina. Você não acha que Eduardo Bolsonaro, que adora falar de pegar em armas para se proteger, seria o Hamas da Palestina? E esse pessoal defende torturador. Você não acha que Eduardo Bolsonaro, se acontecesse isso com os familiares dele, ele não torturaria e mataria os israelenses? Vocês não acham? Então agora você pensa, quando ele fala isso aí, primeiro, errado, porque a Câmara dos Deputados vai virar uma guerra de vídeo triste. Porque se um lado mostra o vídeo, olha só os israelenses, horrível, sendo torturados, o outro lado vai mostrar os palestinos, aí vai virar o que a Câmara dos Deputados? Aí tem o fator hipocrisia. Se esse pessoal é radical no Brasil, que é um país pacificado, o que eles não fariam se tivessem um inimigo opressor como tem? Aí eu fico só imaginando o que seria o bolsonarismo se tivessem nascido na Palestina. Então, veja bem o tamanho da hipocrisia de alguns. Hoje o Bolsonaro está aí choramingando, porque no campo dele, que são as redes sociais, ele está tentando atacar o Lula, ligando o Lula ao Hamas. Em parte ele consegue, porque ele tem amplo apoio da imprensa nisso. Saiu fake news na Globo, saiu fake news na CNN, saiu fake news em outros veículos que aí vão replicando da Globo e da CNN, tentando ligar o PT ao Hamas de todas as maneiras possíveis. E
Depois a Globo se retratou, mas falando, eu tô errada, mas não tô. A Mônica Waldvogel, não é a primeira dela, viu? Esse ano já foram umas 3 fake news dela aí, fortes contra o PT, viu? Saiba. Aí tem outros bolsonaristas em outros veículos fazendo o mesmo. Então o bolsonarismo faz isso. Porém, todo mundo pode achar a ligação, tem ligação, não tem, tal. Quando vem que o Bolsonaro, o Lula vai lá, faz o trabalho dele, busca os brasileiros, e o Bolsonaro na época compara, deixou os brasileiros morrerem, aí pega mal, viu? Pega muito mal. E o pior, entre bolsominions, entre os próprios bolsominions, pô, peraí, o cara não ajudava, o Lula vai lá e ajuda. Ó, peço a sua inscrição no canal, quanto mais inscritos, mais a gente mostra a verdade para as pessoas. Aproveite, aqui embaixo na descrição tem minhas outras redes sociais e tem o canal do WhatsApp. Entre no nosso canal do WhatsApp. Falou!